Depois do Buda ter ganhado a última rodada para os humanos e ter traído os deuses agora tiveram que escolher outro deus. E os Zeus falam que se for pra escolher outro deus, tem que escolher um cara poderoso, que não pode ser qualquer deus, porque senão ele vai perder. E quando o Ares, o deus da guerra, fala que vai se candidatar para lutar, o Hades fala que pode deixar que ele vai lutar. E os Zeus perguntam pro Hades por que ele vai lutar agora. Ele fala que é porque ele vai vingar o Poseidon. E quando a Valkyrie está escolhendo o próximo humano que vai enfrentar os deuses, ela vê qual deus que vai lutar agora. E ela percebe que é o Hades, o rei de Helheim. E fala que para enfrentar esse rei precisa de outro rei. E escolhe um humano. E quando esse humano aparece, ele começa a quebrar todas as paredes, procurando um lugar onde ele precisa ficar para entrar para a arena para lutar. E quando ele olha, ele vê uma sala escrito sala VIP, então ele fala que deve ser ali e entra lá dentro. Mas quem estava dentro daquela sala era o Hades e o Hermes, e fica se perguntando quem é aquele cara, e ele vai e senta no lugar onde o Hades estava sentado, e fala que vai ficar ali porque ali é o melhor lugar. E quando o Hades percebe que ele é apenas humano, fala para ele que ele não pode ficar ali porque ele só fica os deuses, e que vai levar ele até onde os humanos ficam. Mas quando o Hades coloca a mão nele com apenas um movimento, ele joga o Hades de cara no chão. E quando o Hades levanta, fala que agora acabou a gracinha, e segura o braço dele muito forte, mas ele acaba jogando o Hades de costas na parede. E o Hades fica se perguntando como que aquele humano conseguiu fazer isso. Mas até que aparece aquela Valkyrie e pede desculpa pros deuses e fala pra ele que não era pra ele estar ali, que era pra ele ficar esperando onde ela mandou. E aquele apresentador começa a falar que agora a luta vai começar e que do lado dos humanos está o Xixi Huan, considerado o rei do início. E ele começou a ser chamado de rei do início porque ele conseguiu eliminar os 6 reinos e unificar eles apenas em uma, coisa que em 500 anos ninguém nunca conseguiu fazer. E o representante dos deuses é o Hades, o rei de Helheim, e também o irmão mais velho dos 3 deuses mais fortes da Grécia. E com apenas um olhar seu, até o demônio mais forte, Helheim, abaixa a cabeça. E quando o apresentador fala que os dois podem começar a lutar, ele se afasta e o Hades já vai com tudo pra cima dele. Mas ele consegue desviar do golpe poderoso do Hades. Então o Hades começa a lançar vários golpes consecutivos, mas ele consegue desviar também. E quando o Hades pula, ele dá um golpe muito poderoso e ele acha que conseguiu desviar, mas aquele golpe acabou machucando ele. Mas o Hades não para nem um momento e já vai pra cima dele de novo tentando dar aquele golpe perfurante. Dessa vez ele desvia, mas consegue usar uma técnica sua que ele conseguiu desviar o golpe e devolver o golpe pro Hades de novo, jogando ele longe. E mostra pra gente que quando as pessoas queriam se tornar um imperador na China, eles tinham que falar com o deus demônio. E quando falava com ele, tinha que oferecer uma oferenda pra ele, e nessa oferenda, se ele aceitasse, a pessoa se tornava o imperador da China. E quando o Xixi Huan queria se tornar um imperador, ele foi lá conversar com esse demônio. E o demônio fala pra ele que gostou do jeito dele, que mesmo na presença dele, ele não treme igual as outras pessoas. E fala que vai deixar ele se tornar um imperador, mas ele tem que oferecer 10.000 pessoas para ele. O Xixi Huan fala que já trouxe a oferenda e joga aquele baú no demônio. E quando o demônio pega, ele morde aquilo e gospe no chão e fala que aquilo é barro. O Xixi Huan fala que não vai dar nenhuma oferenda pra ele, que na verdade ele vai vencer ele ali agora. E depois de 6 dias lutando contra aquele demônio, ele finalmente venceu. E quando o Hades levanta, fala que agora vai acabar com ele e tenta dar um golpe de cima pra baixo nele. E quando ele defende, ele tenta usar aquele golpe de repelir de novo, mas o Hades não deixa e acaba macetando ele no chão. Quando o Xixi Huan levanta, ele acaba tirando a sua venda e o Hades tenta usar aquele golpe nele de novo, mas ele consegue defender e falta uma bolha de ar no braço do Hades, que por algum motivo faz o Hades parar e ele consegue usar aquele mesmo golpe no Hades que o Hades usou nele.